Olá, eu sou Caroline Lima, sou professora da disciplina de História do Brasil 4 e vou falar um pouco sobre o que nós vamos trabalhar no bloco 1. Ele vai frisar um pouco do que foi a Revolução ou Golpe de 1930, que vai marcar digamos assim, a terceira década do século XX no Brasil. Então, o nosso bloco 1 está dividido em 3 momentos. O primeiro momento, um pouco do que é a década de 30, anos de incerteza, a experiência fascista no Brasil e o que é esse processo desenvolvimentista que vai marcar a segunda metade do século XX. Então, nós iniciamos fazendo uma discussão sobre o que é esses anos 30, essa era de incertezas, já que vai haver uma instabilidade política muito grande. A Revolução de 30 não vai trazer estabilidade inicialmente, ela vai trazer estabilidade e incerteza, tanto econômica quanto política. Como esse novo governo ele vai se comportar? Quem é Getúlio Vargas? No que ele vai se transformar? E nesse momento histórico que vai marcar a década de 30, pensando no plano externo, vai acontecer também uma outra coisa, que é a Segunda Guerra Mundial. E aí, esse bloco também vai se dedicar a estudar e a entender o que é esse fascismo no Brasil, o que é o movimento integralista, como o governo Vargas se portou diante desse movimento. Movimento esse que fez uma oposição, por exemplo, ao Partido Comunista Brasileiro. Então nós temos 2 polos presentes no Brasil politicamente. Nós temos esse movimento integralista muito próximo do fascismo e temos o movimento comunista, com o Partido Comunista que vai defender a luta de classe, dentre outras coisas. Tudo isso, digamos assim, em menos de uma década, ou seja, de 30 a 40 nós temos uma década rica de elementos que vão compor a história do Brasil. Com a finalização do Estado Novo, que também é um elemento que será estudado nesse bloco, nós vamos entrar digamos, em um novo momento dessa história do Brasil, que finaliza o bloco 1, que é o que é esse processo de desenvolvimento ou essa busca do desenvolvimentismo. Então, esse tema será a finalização do bloco 1. O que é o projeto desenvolvimentista, o que é a crise do populismo e o que é que ele vai marcar nessa segunda metade do século XX na história do Brasil. Um dos conteúdos importantes desse primeiro bloco é sobre a ação integralista brasileira. A ação integralista brasileira vai ser considerada o primeiro partido nacional desse momento. Mas, professora, tinha partidos republicanos, só que os partidos republicanos eles eram locais. O Partido Republicano Baiano, o Partido Republicano Paulista, o Partido Republicano Carioca, não tinha o Partido Republicano Brasileiro. E a ação integralista, ela vai se portar enquanto partido e que vai estar em todos os estados. No momento de Segunda Guerra e o momento que o sentimento nacionalista e fascista vão estar presentes aqui. Esse momento do Brasil é, digamos assim, de busca de um Estado forte. Então, professores, os integralistas defendiam um Estado centralizador e forte, sim, mas o Partido Comunista também, porque se tinha um movimento fascista com o integralismo, também tinha um movimento chamado stalinista com o Partido Comunista Brasileiro. Nossa bibliografia, ela está marcada com produções bibliográficas clássicas e uma produção bibliográfica, digamos assim, recente, porque a historiografia está se renovando o tempo inteiro. Um exemplo disso é a coleção sobre História da República do professor Jorge Ferreira e Lucila Delgado, que vão trazer textos que vão evidenciar um pouco sobre o que é essa história do Brasil. Temos também a coleção sobre a história das esquerdas no Brasil, que também tem autoria do professor Jorge Ferreira. Tá? Temos também a professora Maria Aparecida Leopoldi, que vai falar um pouco sobre esses anos de incerteza no Brasil. Então é super importante a leitura desses textos, vamos falar um pouco sobre esse momento histórico. Tem o professor Marcos Schor Maio, que vai falar sobre essa integralista brasileira, vai falar o que é esse integralismo, esse movimento, o que ele marca na história do Brasil e o governo Vargas. Temos essa bibliografia, estou citando algumas, que vão estar digitalizadas e disponíveis para vocês. Então é muito importante que vocês façam a leitura, inclusive para conhecer essa nova história do Brasil.
Brasil. Porque é muito importante também a gente pensar o seguinte, que às vezes aquilo que a gente tem acesso no livro didático não deixa alguns elementos evidentes. E essa leitura, ela é fundamental. Isso não significa dizer que a leitura que você está fazendo aqui na universidade não será a mesma que você vai levar para os seus estudantes quando estiverem formados do ensino médio e do ensino básico. Com certeza. Agora, é evidente que nós vamos fazer, digamos assim, um resumo para levar para os estudantes que estão lá na escola. Eu acho que essas leituras, inclusive, elas são importantes porque a linguagem desses textos nos ajuda a pensar como levar esse conhecimento acadêmico para fora da universidade, porque a história política brasileira ela tem que ser pautada aqui na universidade e fora, porque nós, enquanto professores, nós estamos formando cidadãs e cidadãos. Então, essa bibliografia ela é chave para contribuir um pouco nessa conscientização política, inclusive aprender um pouco sobre o que é essa era Vargas, esse projeto desenvolvimentista que vai marcar tanto a década de 30, 40 e de 50 nesse primeiro bloco. Professora Caroline, o que vou ter de avaliação? Nesse primeiro bloco, o nosso processo avaliativo é bem leve. A frequência, tanto no fórum de discussão quanto nos encontros presenciais, a participação dos debates que serão colocados nos fóruns. Ela é de fundamental importância, porque com essa participação eu vou conseguir, eu e os tutores, ajudar vocês, tirar dúvidas, ver o que vocês não conseguiram entender e compreender na leitura dos textos, observar o que vocês conseguiram entender, acompanhar o processo de ensino-aprendizagem. Então, nosso processo avaliativo nesse primeiro bloco está na participação de vocês, na frequência e na interação nos fóruns de discussão. Então, vou me despedir de vocês para esse primeiro bloco e nos veremos nos próximos blocos.